Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, E aí? Tudo na paz? Tudo na paz? Como é que vai você? E aí, jovem? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Avisa Logo e mais um amigo querido. A gente vai bater um papo agora que é Adailton Francisco, ex-vereador, engenheiro agrônomo, também relacionamento com o Jerônimo, o atual governador. Parece que tá unha e carne, porque pelas fotos que eu tenho visto, eu disse, ó, é o futuro prefeito de Valença, será? Vamos falar com ele sobre a questão de agronomia, agricultura familiar, sindicato rural, falar também sobre a cidade de Valença, sobre as eleições que acabaram aí e também, claro, eleições para prefeito. Adailton Francisco, que já conversou comigo em alguns momentos e disse que sim, é candidato a prefeito da cidade de Valença, o pré-candidato está com o nome à disposição. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo na paz? Tudo na paz. Bom dia, Ciro. Bom dia, Manuela. Bom dia aos ouvintes. Relaxe nos balanços aí, viu? Que é normal. O prefeito não consertou a cidade toda. A buraqueira aqui na... Sim. Normal. Então, agradecer aí pelo convite, pra gente estar aqui conversando. É sempre bom, né? A gente tá falando de política, falando das perspectivas. Então, agradecer aqui por essa oportunidade. Me fale, vamos conversar primeiramente sobre a questão da agricultura familiar, né? Você como profissional da área de engenheiro agrônomo, não é isso? A sua formação, bastante envolvido com a agricultura familiar. A gente está aqui, inclusive, passando nessa praça. Como é o nome dessa praça? Você lembra aqui, mano? Você... Praça aqui, da Vila, né? É a Praça da Vila, mas a referência é a Maiara. Pronto, onde acontece aqui a feirinha, né? A Feira da Agricultura Familiar, toda quarta-feira. E a gente conversou algumas vezes, você estava bastante empolgado, né, sobre essa iniciativa. Eu tive lá na associação, vi carro, equipamento, mesa, cadeira, um monte de coisa do seu envolvimento direto. Vou dar uma parada aqui para a gente conversar com relação à agricultura familiar. O que você tem feito, o que você tem visto do desenvolvimento da agricultura familiar na região? Ontem você estava num evento em Salvador com relação a produtos da agricultura familiar. O que você tem a me falar sobre isso, Adailton? O que eu tenho a falar, Ciro, é que a agricultura no nosso município é um dos grandes potenciais que nós temos. Infelizmente, nós não temos também o mesmo olhar das gestões municipais para esse tema e para esse setor, que tem uma importância muito grande para a economia do município e que também gera e poderia gerar muito mais riqueza se tivesse um apoio, porque aqui nós temos as questões climáticas são favoráveis, nós temos chuva, ou seja, tem água, né, porque não se consegue produzir sem ter água. É verdade. Então nós não temos esse problema aqui, com raríssimas exceções em algumas localidades, de determinados períodos do ano, mas no geral nós temos água, nós temos um solo que dá para produzir, principalmente com as orientações técnicas, com o uso de matéria orgânica. Então a gente tem um potencial muito grande e que hoje, mesmo sem ter esse apoio do poder público, quando eu falo apoio, é ter uma assistência técnica, é você ter programas que possa apoiar esses agricultores na aquisição de insumos, de sementes, o escoamento da produção, né? Tem estradas, vicinais de qualidade, para que na hora que esse agricultor ele produz, ele não tenha prejuízo na hora de escoar esse produto. Mas infelizmente o que a gente vê em determinados períodos do ano, muitos agricultores tendo prejuízos, porque ele colhe, na hora de sair, os caminhões não conseguem sair, aí as estradas em péssimas condições de tráfego. Então assim, precisa de mais incentivo, de mais apoio. E quando você faz isso, você não está beneficiando só o homem e a mulher do campo, você está beneficiando a cidade, o município. Porque se você gera riqueza no campo, essa riqueza ela vem para a cidade. O comércio acaba sendo o reflexo dessa riqueza no campo, porque as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, vêm gastar no comércio local, isso gera mais emprego também aqui na cidade, né? E aí a gente deixa de estar pegando determinados produtos em outras cidades, levando recursos do nosso município para outra cidade. Então, agora a sua imagem está diretamente ligado à zona rural do município, né? Quando se pensa em Adailton Francisco, pensa zona rural. Primeiro, pela sua formação, pela sua relação com a agricultura de modo geral, pela sua relação com o IMARC, né, também. Sim. Então, e durante a sua campanha política, quando você foi vereador também, você teve muitas ações voltadas para isso. Você me falou que pretende ser candidato, a colocar seu nome como candidato a prefeito. Você que já foi candidato a vice na chapa com Juscelia.
Você não acha que isso é um ponto desfavorável, onde as pessoas só olham para Adailton, vendo Adailton Francisco como um candidato da zona rural e não com Adailton como um potencial candidato que está atento às questões turísticas, à questão da indústria, da infraestrutura, da zona urbana? Não, Ciro, porque durante o meu período de vereador, quem acompanhou aí o nosso mandato pôde observar que eu estive envolvido em todas essas áreas. Claro que pelo fato de eu vir da zona rural, e tenho muito orgulho de dizer que eu sou filho de agricultor, de agricultora, que nasci na zona rural, que estudei na zona rural, então eu tenho um orgulho muito grande disso. Por isso que eu fiz técnico em agropecuária ali na antiga EMARC, depois entendi a necessidade de dar continuidade, se aprofundar mais no conhecimento na área da agricultura. Tive a oportunidade de fazer a Universidade Federal da Bahia, que depois se transformou na Universidade Federal do Recôncavo, a UFRB. Ah, você fez UFBA, foi? Eu comecei na UFBA. E depois veio para o UFRB? Não, a UFBA, o campus de Cruz das Almas, que era o campus de agronomia da UFBA, foi que a gente, inclusive, eu participei de todo esse movimento de transformar aquele campus ali numa universidade. Então, eu estava no movimento estudantil, participei de todo esse processo de construção e de transformação de um campus em uma universidade. Então, eu entrei no vestibular da UFBA e saí com o diploma da UFRB. Legal. Então você já mostra que a educação também é um campo bastante de atuação forte seu, né? Com certeza. Sem educação, a gente não consegue. A informação, ela é fundamental para tudo. E a educação, para mim, é a principal ferramenta para transformar a vida das pessoas através da educação. Tem um ponto, já que entrou na questão da educação, conectar a educação e rural. Qual é o seu ponto de vista com relação à educação para quem mora na zona rural do município? Na sua visão, é mais interessante construir escolas e estruturas de ensino médio na zona rural, onde as pessoas vivem, ou fornecer para elas uma condição melhor de transporte, mais seguro, para que ela venha estudar na zona urbana? Como é que você vê isso, Adailton? Uma boa pergunta, mas eu vou complementar ainda o teu questionamento anteriormente. Então, quando eu falava no período de vereador, eu não me envolvi só com a questão do rural. Eu tive participações em muitos projetos, principalmente na área da educação. A gente teve um alinhamento muito bom com o pessoal da educação, da PLB, por exemplo, dos movimentos aqui ligados à educação, movimento estudantil, na área da cultura, na área do turismo. Participei de muitas atividades sobre a questão do turismo, naquele projeto ali da expansão urbana da área da macrozona do Guaibim. Eu fui o relator daquele projeto, tive uma participação, aprendi muito sobre a importância do turismo aqui para o nosso município. Então eu não fui um vereador só voltado para o rural. Exato. Fui um vereador que eu atuei para a demanda da sociedade. Então esse período de vereança, esse envolvimento, e aí eu me dediquei exclusivamente ao mandato de vereador, justamente para ter essa condição de estar participando ativamente das atividades, de muitas reuniões de conselhos. Estive envolvido em muitos conselhos que tem aqui na cidade, a exemplo do próprio CODEMA, que tem essa questão aí da meio ambiente. Então a gente tem uma origem, que eu não nego essa origem, tenho muito orgulho, que é a origem do rural. A minha formação é no rural, mas eu não fui um vereador voltado só para o rural. Fui um vereador que se preocupou com a cidade, com as questões da cidade. E assim, se amanhã a gente tiver a oportunidade de ser um prefeito, pode ter certeza que o rural vai ter sua valorização, mas que a gente sabe que o município ele não é só o rural, ele tem outras áreas, e que a área urbana talvez é onde se concentram os maiores problemas do nosso município. Antes de você responder a outra, já que a gente parou aqui na frente do STR, né? Isso. Central das Associações de Agricultura Familiar. Você tem essa imagem aí, Manu? A Central da Associação aqui é a associação a qual você representa, não é isso? Eu fiz parte, sócio fundador desse movimento, que graças a Deus continua até hoje, porque essa é uma outra ferramenta que eu acredito muito, que é o associativismo, o cooperativismo. Então eu vejo que as associações, elas podem ser um instrumento muito importante numa gestão municipal. Então o gestor ser parceiro das comunidades através das associações, porque é quem vive de fato os problemas nas comunidades. E aí, quando eu falo associação, não é só rural, da meio urbana, que se tem uma boa parceria com essas organizações, porque aí você facilita a chegada da política pública, você facilita a presença do município, no caso da gestão, nessas localidades. Então eu sou muito simpático à questão do associativismo, acredito no associativismo,
e vejo que é uma área que precisa de apoio, de incentivo. Você ainda é presidente, diretor Não. da associação? Eu sou parceiro ativo, né? aí, estou sempre envolvido nas atividades da Central, sempre envolvido nas Mas foi atividades... você que trouxe isso aqui? A Central, eu fui o primeiro presidente da Central. Pois bem. E hoje eu sou um colaborador. Voltando à questão da pergunta sobre a educação e a questão do transporte e localização. Olha, primeiro assim, a gente precisa ter no campo uma educação voltada para o campo. E aí a gente vê que isso deixa muito a desejar. Porque eu digo assim, voltada para o campo, não é que seja algo específico para o rural, mas a gente precisa ter também questões voltadas para o rural. Então não é possível você ir para o campo hoje trabalhar com um filho de agricultor e de repente você vai dar um exemplo lá de culturas e você trazer naqueles livros que tem ali culturas que o menino nem conhece, nem nunca viu falar, porque não é do seu meio. Aí vai dar um exemplo lá trazendo a maçã, trazendo a uva, trazendo o morango. E ele fica ali viajando. Poderia estar falando do dendê, poderia estar falando do cacau, poderia estar falando de qualquer uma outra cultura que ele consegue se enxergar, que isso valoriza, né? Porque quando você começa a falar muito do outro, do que está distante e não fala do que está próximo ali, isso também gera para essas pessoas, principalmente que nós estamos numa fase ali de formação, é a questão do pertencimento. Então a gente precisa também na educação do campo trabalhar as questões locais, de valorização, a importância da agricultura, porque não é legal uma pessoa que vem da agricultura e de repente na sua sala de aula não se trabalhar a importância da agricultura, porque assim, eu acho que todo mundo que tem que ter o direito a optar se ele quer ou não continuar lá no campo. É um direito que ele tem, mas ele não é obrigado, porque nasceu no campo, ele tem que viver no campo. Mas ele precisa conhecer o potencial que tem o campo, até para que na própria formação dele, futura, ele possa ser alguém que tenha o interesse de voltar para ajudar aquelas pessoas do campo, como foi meu caso. Eu venho da zona rural, continuo atuando na área rural e o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão na zona rural, eu vou fazer. Porque eu conheço essa realidade, então eu não tenho vergonha de dizer que eu venho da zona rural. Então essa questão de trabalhar também uma linguagem do campo, dar qualidade a essas escolas, porque infelizmente os professores, principalmente, às vezes fazem coisas assim que só pelo profissional mesmo para poder fazer aquilo, porque não tem a estrutura devida. Então tem escolas com estrutura, a gente não tem escolas hoje no rural, por exemplo, que tenha quadras, que tenha auditório, que tenha uma boa infraestrutura para que o professor possa dar uma aula, onde ele tem um data show, onde ele tem salas climatizadas, onde tem um bom refeitório. Ou seja, falta muito nessa questão da estrutura. Para que ele possa escolher, né? O dia que ele Exatamente. E aí tem a questão do transporte, Ciro, porque se não tem estrada de qualidade, o que é que acontece? Muitos desses estudantes perdem muitas aulas. Perde aula porque o professor não consegue chegar, porque o carro não consegue passar para levar ele para a sala de aula. Então isso acaba também prejudicando muito essa turma que estão lá no campo. Então eu vejo que falta investimento mais na questão da infraestrutura e em melhorar as estruturas físicas mesmo dessas escolas. Agora, vamos lá. Você está no PT ainda? Ou já saiu do partido? Saiu já há um tempo, né? Desde que você foi vereador, né? Eu saí no PT em março de 2020. 2020. Foi quando encerrou meu ciclo no Partido dos Trabalhadores. Hoje eu estou filiado no PSB, o 40. Qual é a sua relação hoje com o atual governador, o Jerônimo, que foi eleito agora como governador, dando continuidade já ao projeto de Rui, né? Que já estava, que é um projeto de Wagner, que é um projeto de Rui, e agora veio Jerônimo. Qual é a sua relação com ele, sua proximidade? E o que é que, não sei se tem parece que tem uma boa proximidade, e como é que isso pode favorecer Valença para você, como cidadão valenciano, como político também de Valença, e profissional da área de agricultura? Olha, o Jerônimo, desde lá como eu lhe falei anteriormente, na UFRB, quando nós se envolvemos lá no movimento estudantil principalmente, então o Jerônimo, por ter tido sua formação também lá na escola de agronomia da UFBA, então ele se formou nessa escola, e ele sempre teve uma relação muito próxima com aquela escola. Jerônimo é agrônomo? Ele é agrônomo. Nossa, eu não sabia. Então Jerônimo é agrônomo, se formou lá na Universidade Federal
da Bahia, na Escola de Agronomia da UFBA, em Cruz das Almas. E ele já tem essa relação, porque também fez parte do movimento estudantil. E assim que eu cheguei na universidade, que me envolvi no movimento estudantil, logo eu passei a ter contato com ele, com a esposa de Jerônimo, que é a professora Tatiana Veloso, que logo depois fez o concurso para a UFRB. Ela é professora titular da UFRB, atualmente é pró-reitora da universidade. Então é um casal que eu já conheço desde essa época de estudante, né? E aí quando eu saí da universidade, concluí o curso, Jerônimo, nos espaços que ele fez parte de governo federal, inicialmente, a gente manteve essa relação, e depois no governo do estado, iniciando principalmente na construção dos PGPs, que é os Programas de Governo Participativo de Rui, ele que coordenou esses 2 programas. Então por diversas vezes nós estivemos aqui nessa região acompanhando isso, participando dessa construção. Depois secretário da SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ele foi o primeiro secretário, foi a pessoa que pensou a estrutura dessa secretaria, e a gente participou de muitos momentos, de muitas reuniões nessa construção dessa secretaria. Esteve aqui por diversas vezes em muitas atividades nossas, em reuniões, e foi com a gente para algumas zonas rurais, a exemplo de Itaperoá, de Jaguaripe, aqui em Valença, ali mesmo no sindicato, participou de reunião no sindicato com a gente, aqui na feirinha por algumas vezes. Então chegamos aí lá na própria secretaria com comitivas aqui de agricultores, levar demandas nossas, então sempre foi bastante receptivo. E depois secretário de Educação também, a gente manteve essa relação. E quando eu fiquei sabendo da possibilidade dele ser candidato a governador, poxa, velho, aí eu digo, rapaz... É um amigo praticamente, amigo, conviveu, mesmo profissional da mesma área, conhece a realidade rural do interior. Aí não tinha porquê eu chegar naquele momento ali e tomar um outro caminho, como houve conversas nesse sentido, porque eu digo, rapaz, é uma pessoa que eu conheço há mais de 15 anos, um cara que eu sei da história dele, que eu sei de onde veio, um cara que sempre defendeu pautas que eu também defendo, que eu também acredito. O cara me conhece, eu conheço ele, agora ele é candidato, precisa do meu apoio, eu vou dizer agora que... Então, assim, eu entrei de cabeça na campanha de Jerônimo, mesmo quando as pesquisas não apontavam a ele, e as pessoas, eu tive muito trabalho, vamos dizer assim, para convencer algumas pessoas que diziam assim, mas ele nunca foi vereador, ele nunca foi deputado, como é que... Esse argumento era bem usado mesmo. Assim. Como é que um homem desse vai ser governador? Vai ser governador? Não vai não, Adailton. Adailton, esqueça isso, olha o outro aí tá com 60 e tantos por cento, depois 50%. Não vai não, você tá viajando. Eu disse, rapaz, vai porque eu conheço a pessoa e eu sei do projeto que ele está inserido e da estrutura que está montada aí para poder fazer o trabalho. Na hora que começar fazer um trabalho, porque assim, na política, nesse momento de arrumação, no meu entendimento, conta muito mais o nível de rejeição do candidato. Então, se você tem um candidato que tem um nível de rejeição elevado e um candidato que não tem rejeição, a possibilidade de quem não tem rejeição de crescer é muito maior. É uma avaliação bem inteligente. Do que você tirar a rejeição. Porque hoje em dia, rapaz, eu tenho percebido que a pesquisa, assim, para dizer, fulano tem X%, não tá valendo meio de nada, não. A visão é essa mesmo. Qual é a rejeição? Isso é um dado importante. Porque você diz assim, se não tem rejeição, é uma pessoa que, se for trabalhado o potencial, ele vai crescer. Era o que eu falava de Jerônimo. Eu digo, rapaz, um cara que veio da onde veio, vem da zona rural. O cara que foi morar na casa dos outros para conseguir estudar, depois conseguir ter um curso superior, fazer um concurso, ser professor universitário, depois ir trabalhar no governo federal, ser secretário por 8 anos seguidos do governador Rui Costa. Então, uma pessoa dessa ser escolhida entre diversos outros nomes para ser o candidato é porque tem seu potencial. Sim. E aí teve a questão também da força do 13, né? A gente não pode esquecer disso, que a força de Lula foi muito importante. E a boa avaliação do governo Rui Costa, um governo que está saindo aí com uma avaliação que se aproxima dos 70%. Então isso também ajuda. E o conjunto, o grupo político que estava ali em torno. Então por isso que eu sempre acreditei. E também acreditando nessa questão da rejeição. Eu disse, vão falar o que de Jerônimo? Não tem que falar. Então assim, você pode até falar porque da educação, mas assim, o cara que assumiu a educação, no caso há 3 anos atrás, que veio a pandemia,
Todo mundo sabe que durante a pandemia a gente praticamente não foi feito muita coisa, mas que mesmo assim tinha muito para apresentar, e na hora, e todo mundo viu a quantidade de escolas que foram apresentadas aí, que continua inaugurando. Essa semana mesmo o Rui inaugurou uma escola ali no bairro de Sussuarana, estava lá em Salvador. Foi a maior emoção para ele, para todo mundo que estava lá presente, porque assim ele continua fazendo essas entregas. Então eu sabia que na hora que fosse realmente começar a campanha, e por isso que o outro candidato não foi nos debates, porque ele sabia que Jerônimo tem um potencial, que esse potencial. E aí essa questão da rejeição, que ele não tinha rejeição, foi um campo fértil para que ele pudesse, na hora que as pessoas passaram a conhecer quem era Jerônimo, quem era o grupo que Jerônimo estava, esse aí eu vou seguir. Por isso que você falou da questão. Quando eu não sabia que ele era da área da agronomia, teve uma resenha na época da política que a enxada, né? O outro foi tentar usar a enxada, não sabia usar a enxada, e Jerônimo experiente. Deu show lá, porque ele é agrônomo, ele atuou na área esse tempo todo. Vamos trazer agora a questão local, Adailton, e projetar aqui para os próximos 2 anos, né? Que é o período de eleição. A gente sabe que em época o candidato a prefeito do município, ele vai depender de um relacionamento também com o grupo, o partido, mas o governador. Aqui na cidade a gente tem diversas pessoas ligadas à comunicação, ex-prefeita, não citando, vou nominalmente, tem o Marcos Medrado, a ex-prefeita Juscelia Nascimento, e tem você, todos, e o próprio prefeito, todos que diz ter um alinhamento com o governador. Você é um amigo dele de mais de 15 anos, Juscelia já esteve no governo, né? Depois mudou, apoiou outro candidato. Marcos Medrado diz que tem um relacionamento próximo e obviamente é candidato a prefeito da cidade. E o próprio prefeito Jairo Batista apoiou Jerônimo, declarou que ele é leal, que isso e aquilo, e vai para a reeleição. Como é que você imagina que vai ficar essa relação de apoio estadual para uma possível candidatura de Adailton Francisco? Olha, meu nome está à disposição, como eu tenho dito, à disposição primeiro do partido. Então o partido, saber se o partido tem interesse e já foi sinalizado. Tive uma reunião essa semana em Salvador com o secretário estadual do partido. O partido já sinalizou o interesse de ajudar nessa construção. Então a gente está com o nome à disposição do partido, da sociedade valenciana e também desse grupo político. Sim. Porque o governador eleito, ele, claro que agora ele não está preocupado com as questões municipais, até porque ele nem tomou posse ainda, nem nomeou ainda o seu secretariado. Então na hora que ele montar o seu governo, que ele iniciar o governo no momento certo, ele não só Valença, mas os demais municípios, ele vai começar a fazer essa conversa, esse diálogo, já avisando as eleições municipais. E o que eu vou estar colocando sempre é que o nome vai estar à disposição. Então seu nome, você está à disposição, você não está impondo, né? Não é uma imposição, dizendo, eu quero ser candidato. Não, tá aqui, olha, estou disponível para ser candidato, é isso. Exatamente, porque assim, não tem por que impor uma candidatura, e principalmente com as características que eu acredito, que eu defendo, para que você possa ter uma candidatura. Porque assim, tem muita gente que se preocupa muito na questão da candidatura e esquece da gestão. Eu não pretendo ser um candidato que faça determinados acordos para depois ter dificuldade na hora da gestão. Então eu vejo muito isso. Você tem que saber quais são os caminhos que você vai trilhar para você chegar ao poder, para depois, quando você chegar lá, você ter a caneta. Exatamente. E o que a gente tem visto aí são muitos prefeitos que chegam no poder e não tem a caneta no poder. Ou tem a caneta curtinha demais, né? Pois é, a caneta tem pouca tinta. Porque os acordos que foram feitos engessa o sujeito quando chega lá. Então eu não pretendo ir nessa linha aí. Eu quero ter apoio político, que eu tenha a condição de chegar lá e que a gente possa cumprir o nosso programa de governo. Porque a gente vai ter um programa de governo, a gente vai construir um programa de governo, mas um programa de governo que você chegando, você possa cumprir. E para isso vai depender muito dos acordos políticos que você fizer. Então, se você faz acordo político com pessoas que não têm um compromisso com a cidade, pessoas que estão muito mais preocupadas com a questão financeira, você vai ter dificuldade de gestar. Você vai ter dificuldade na hora de montar uma equipe de governo, porque se não é possível, a gente tem determinadas pastas, pessoas que não têm noção nenhuma do que está fazendo ali, pessoas que estão ali só porque na época da campanha o prefeito prometeu que daria aquela secretaria para ele ou para o partido, e aí assume uma secretaria e que não desenvolve, consequentemente quem perde com isso é o município. Então eu não concordo com esse tipo de
Você não tem vivência, você não sabe tomar decisões, nem pensar, né, um pouco à frente a respeito daquele setor. Porque eu entendo assim, a gestão municipal, principalmente os cargos de nomeação do gestor, você tem que botar pessoas primeiro que tenha compromisso e que queira trabalhar. Porque quem está ali está representando o gestor. Você pode ir para a área mais distante. Você chega lá, você tem numa escola uma merendeira. O tratamento daquela merendeira ali, ela vai refletir no gestor. De fato. Você bota na porta da escola um porteiro ali. O tratamento dele ali às crianças, aos funcionários, aos pais, vai refletir no gestor. Você chega no transporte escolar, tem ali alguém dirigindo aquele transporte escolar. O tratamento dele ali vai refletir na gestão. Principalmente se for um tratamento ruim. Exato. Porque as pessoas vão dizer, aí a gestão, olha aí, foi maltratado. Então você precisa ter pessoas que queiram trabalhar, pessoas que tenham um compromisso com a gestão, para que vista a camisa da gestão. Para que nós vamos fazer o melhor que a gente puder pelo nosso município. Mas você só vai ter essa autonomia para você botar pessoas que realmente têm esse compromisso se você não tiver com determinadas amarrações políticas, se você não tiver com determinados acordos que vai engessar o seu governo. Então, eu vejo que quem ajuda num processo desse, ele está se habilitando para fazer parte do governo. Agora, alguns acordos são necessários. Necessário, claro. Não tem como você fazer algo sem acordo nenhum. Ninguém ganha uma eleição sozinho. Agora, não pode ser acordo que venha te garguelar, vamos dizer assim, botar uma corda no seu pescoço, né? Você virar uma marionete. Que você não tem autonomia para dizer assim, olha, secretário tal, você não está correspondendo, você não está de acordo às diretrizes aqui do nosso governo, você está fora. E não tem alguém, mas você não pode tirar ele não, porque eu não posso tirar. Quem manda aqui sou eu. Eu tenho o poder dado pelo povo nas urnas para deixar, para montar minha equipe. Agora, claro que isso não é algo que você precisa ter um conselho político. Esse é um conceito muito interessante que eu acompanho o governador Rui Costa, e que eu acredito que Jerônimo também vai dar seguimento a isso. É você ter um conselho político. Porque um conselho político. Um conselho político. O que seria esse conselho político? Conselho político é você... Bom, para você ganhar a eleição, você tem um grupo. Você tem ali os partidos, você tem ali pessoas que você entende que conhece a política, que está ali, que formam um grupo que lhe dá as orientações, que ajuda a construir o programa de governo. Certo. Então, para você governar, você também tem um conselho político que possa lhe ajudar nessa discussão, tomar as decisões. Que esse conselho político tem ali representantes dos partidos que compõem a sua base do seu governo, que você tem ali pessoas que têm um conhecimento da política, que você tem ali vereadores, que você possa ter ali representantes dos movimentos sociais, para que sempre você esteja sentando, avaliando como é que está o governo, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa mudar. Então eu vejo que essa ideia de você ter um conselho político, ele é muito interessante. É uma espécie de conselheiros no setor privado, né? Exatamente. Que eles não têm a caneta, mas eles têm a capacidade de discutir com a experiência que tem e dar as melhores sugestões para ir para frente. Então você tendo um conselho político, você tem qualquer candidato, verdade, ele tem que apresentar um programa de governo para a Justiça Eleitoral. Pronto. Então você registra esse programa de governo. Só que o programa de governo, você vai colocar ali muitas ideias, muitos pensamentos, muitas coisas que vêm da própria sociedade. Na hora de executar, que é a hora de você ir para o orçamento, você tem que tomar a decisão o que é que vai para o orçamento. E aí, nesse momento, você precisa ouvir o que é prioridade. Nós estamos aqui em Valença, todo mundo fala da necessidade de ter uma terceira ponte. Aí já, não, precisa ter um anel viário. Aí... Bom, e uma decisão dessa, como é que eu faço? O que é nesse momento mais urgente para Valença? É uma terceira ponte aqui, ou você construir um anel viário, já que a gente não pode fazer os dois ao mesmo tempo? Então você precisa ouvir outras pessoas. A gente agora mesmo está aqui no trânsito, 8h30 da manhã, no dia de sábado. Tudo e travado, né? Porque é um círculo, né? Você não tem como circular direito pela cidade. Então, de repente, eu, enquanto gestor, eu posso chegar e dizer, não, é melhor fazer uma ponte aqui. Mas aí quando a gente vai ouvir especialistas da área, quando você vai ouvir, não, rapaz, é melhor você pensar em fazer um anel viário junto, claro que não é só o município, mas junto com o governo do estado, lutar pelo anel viário, que você vai tirar o trânsito pesado. Então é você também ouvir outras pessoas, ouvir outras ideias, estar aberto para ouvir sugestões, para ouvir outras pessoas. Então eu vejo que essa questão do conselho político é algo que você importante
e que você também empodera as pessoas. A gente passou agora pela frente da Câmara de Vereadores. Tem saudade dessa época, vereador? Ex-vereador Adailton. Tem saudade? Eu não tenho saudade Não me arrependo de ter sido vereador. Foi uma fase muito boa, essa questão do período que eu fui vereador. Aprendi muito, mas já passou. Então foi uma decisão própria minha de não querer concorrer mais, pelo menos agora, ao Legislativo, até porque eu entendo que é um espaço que você tem que ter renovação. Você precisa dar oportunidade para que outras pessoas possam também levar suas ideias. Então, quando eu estive no Legislativo, eu me dediquei ao máximo que eu pude. Então, não tive outra atividade. Me dediquei de domingo a domingo ao Legislativo. Mas ali já passou. Agora, inclusive, incentivo as pessoas que têm vontade, têm interesse de ir, que se coloque o seu nome. É uma experiência boa, muito boa. A gente aprende muito. Tem um aprendizado muito grande. Então, eu agradeço muito assim a Deus pela essa oportunidade de ter ficado 8 anos como vereador. Me dediquei à causa da vereança, e foi a oportunidade também para eu conhecer por dentro a máquina pública, com duas visões diferentes, porque eu fui vereador com Juscelia prefeito e fui vereador com Ricardo Moura prefeito. Então são visões de gestões diferentes, e que eu tive a oportunidade de ser vereador, não vereador da base, mas vereador de oposição, e que fazer o contraponto, de discutir, de dialogar, de questionar, de sugerir nessas gestões. Isso é o cri-cri, né? Tá ali fazendo o papel do legislador, né? Que é cobrar, que é questionar, fiscalizar, questionar. Então foi uma fase muito interessante da minha vida. Pois bem, a gente já tá há quantos minutos aí, Manu? Manu tá aqui atrás, ela fica caladinha, quase não aparece. Aparece aí, Manu. Apareça aí, rapaz. Oi. Futura prefeita de Valença, depois de Adailton. Olha aí. Deixa pra Adailton isso. Ela não quer nem saber. Manu é a nossa produtora. Eu tô querendo que meu marido Wagner não existe. Deus me livre. Deixa pra quem é experiente, profissional da área. Adailton, você tem quantos anos? Tenho 46. 46 é jovem. Eu tenho 40. Eu tenho quantos anos, não? 42. 46 anos é jovem. 46 anos. Você tem filho, Adailton? Ainda não. Ainda não. Sua mãe, seu pai? Graças a Deus estão vivos. Mora aqui em Valença? Não. Mora na Tancredo Neves, e o outro na Zona Rural de São Antônio de Jesus. Rapaz, eu não conheço seus pais. Nunca vi por aqui, não. Já vem aqui, não? Já em algumas atividades que a gente fez aqui, eles sempre davam presente, muitas vezes. São tranquilos assim, igual você também? Ou é mais nervoso? Meu pai que é mais conversador do que eu. Seu pai é mais conversador? Como é o nome do seu pai? Joaquim Francisco. E sua mãe? Maria Francisca. Dona Maria. Bom, eles assistem vídeos da internet, do YouTube? Pronto. Dona Maria, aqui, manda pra eles pra assistir. Seu filho tá aqui com a gente, viu? Um amigo querido, ó, de longas datas, desde que era vereador. E trabalhava num veículo de comunicação, e a gente sempre teve um relacionamento amigável, muito próximo. Sim. Né? Não de qualquer tipo de favorecimento, porque a Adailton não é desse tipo, de ficar dando vantagens para um ou para outro. É sempre um relacionamento justo. Sempre o que eu vejo de você, Adailton, em todos os relacionamentos que a gente teve, é que você tem um relacionamento não só com a imprensa, com as outras pessoas, justo. Sim. Nem de prejudicar e nem de favorecer. E só lembrando, você que pegou agora pelo final, Adailton Francisco foi vereador 2 vezes, né, 2 mandatos. Adailton Francisco foi candidato a vice-prefeito na cidade de Valença, na chapa que ele concorreu com a Juscelia Nascimento. Foi muito bem votado. E Adailton Francisco recente agora tem um relacionamento muito próximo com o novo governador Jerônimo, que inclusive trouxe informações aqui de uma amizade de muitos anos, de uma proximidade que me parece ser bastante interessante para Valença e para a região. Não só para Valença, mas para todo o interior, porque você tem uma pessoa que conhece da agricultura familiar, que é da área da agricultura, que conhece como é o interior da Bahia, o interior desse Brasil. Isso é muito importante. Passou aqui o Etienne, é o Etienne? Ele mesmo. É o pai do Rael, né? Isso, gente boa demais. Amigo, gente boa, ele não tem problema com ninguém. Então a gente ter um governador que tem esse relacionamento e que tem aqui dentro da cidade pessoas que estão diretamente ligadas a ele, é importante essa via, porque se para mim, o cidadão comum que não tem um contato do cara, vai ter que ir passo a passo até chegar a levar aquela demanda, para Adailton é muito simples, ele pega o telefone e manda o zap: Jerônimo. Você chama de Jerônimo? Jerônimo. É Jerônimo mesmo? Não é Jerominho, não? Não. Jerônimo? Gero foi na campanha. Jerônimo, rapaz, tá precisando de uma patroa aqui pra tal lugar, vamos ver. Conversa com fulano, vamos pra ali, vamos pra cá, manda um projeto não sei quem e tal. Então assim,
isso ajuda, né, bastante esse contato, esse diálogo para que a cidade se desenvolva. É porque assim, Ciro, um município como Valença, que você tem 80% do orçamento do município, ele é engessado. Me perdoe. 80% do orçamento do município, ele é transferência. Governo federal, governo do estado. Esses 20% que fica, ele tem muito desse recurso dos 20% que é para complementar algumas políticas que é do governo federal, por exemplo. Alguns programas que tem aqui que precisa ser complementado. Então é um município que, falando a nível de recurso, de orçamento, que tem um orçamento muito pequeno. É verdade. Vamos dizer assim, livre para investir em calçamento de ruas, para fazer estradas vicinais, para fazer determinadas ações que o município precisa. Então, o que eu quero dizer com isso? O município, a gestão precisa ter uma relação muito boa com o governo do estado, com o governo federal. Porque se tem uma relação boa, não é relação de amizade, é uma relação política, porque muitas vezes as pessoas confundem. Ah, porque eu sou amigo de fulano. Não é bem assim. Você tem que ter uma relação política, que possa ajudar na busca desses recursos para o município. Então é um município que realmente precisa ter esse alinhamento político com o estado e com o federal, porque se tiver deputados federais, deputados estaduais também alinhados, porque vai ajudar na hora das emendas parlamentares para que possa colocar e que melhore essa arrecadação do município, que tem uma arrecadação hoje, no meu entendimento, muito pequena, e que precisa ter essa relação para poder conseguir esse tipo de projeto. É porque as obras de macroestrutura, ela não tem como ser feita pelo município, né? Tem o estado então, e o governo federal. Mas aí o município também ele tem que fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Está com as certidões em dias, por exemplo. Então você não tem como receber recursos do governo federal, do governo do estado, se o município está inadimplente. Então a primeira coisa é arrumar a casa, é você estar em dias. Você estando em dias, você tendo uma boa relação política, possivelmente você vai conseguir trazer recursos do governo federal, do governo do estado, porque tem muito recurso para isso. Mas o município precisa estar em dias, precisa ter relações políticas de resultado, não de amizade apenas. A amizade ela ajuda, mas você precisa ter também pessoas capacitadas para, na hora que o governador diz assim, não, ótimo, eu vou fazer, agora cadê o projeto? Tá aqui, governador. Você já está com as coisas tudo arrumadas. Não é assim, cadê o projeto? Eu não tenho, vou fazer, não. Então precisa primeiro o município fazer o dever de casa, estar com as suas certidões em dias, ter bons projetistas nas áreas estratégicas, ter bons profissionais, ter o seu banco de projetos, para na hora que ele for a Salvador, na hora que ele for a Brasília, demandar, beleza, cadê o projeto? O projeto está aqui. Tá pronto. Não é isso? É verdade. Adailton, quase uma hora de bate-papo, minha gasolina já acabou, eu precisei botar gasolina. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado aí. Sucesso pra você. Pode contar com seu amigo aqui. Manu tá aí. Manu, você tem que começar a aparecer nesse negócio, viu? Em breve. Adailton estava dando uma entrevista recentemente falando da questão das mulheres no legislativo, na política. E ele disse uma coisa importante: não basta só ter leis que coloquem cota, isso, aquilo. Precisa que as mulheres tenham vontade e queiram participar de fato. Para ocupar esse espaço. Porque senão você ocupa por lei, mas não ocupa por vontade e desejo de liderar. Porque os partidos hoje eles são obrigados a ter na sua chapa no mínimo 30% do sexo oposto. Quando fala 30% do sexo oposto, no mínimo 30% de homens, se tiver 70% de mulheres, ou no mínimo 30% de mulheres, se tem 70% de homens. Mas assim, esse mínimo que a lei exige precisa ser qualificado. Exato. Não é simplesmente botar lá o nome porque a lei exige. Para cumprir a lei. Tem que ser mulheres que vá para fazer a disputa. Então os partidos também precisam fazer esse trabalho de incentivar, de ter quadros, e as mulheres também ter esse interesse, porque historicamente na nossa política não se tem um trabalho de incentivar as mulheres a participar do processo político. A mulher é só para votar. Hoje a gente percebe que tem legislação que ajuda nisso e que a gente precisa trabalhar muito esse incentivo à mulher participar da política, a mulher estar na política, não só como militante, não só como alguém que ajuda na campanha, mas estar lá nos espaços. Para tomar decisões. Quando eu falei na entrevista, nós temos um legislativo que tem 15 vereadores. Eu tenho certeza que nós temos vereadores ali que são sensíveis às causas das mulheres, que defendem as causas das mulheres, mas é diferente de você ter alguém lá que sinta todos esses problemas que tem hoje na sociedade relacionados à questão da mulher. Então a gente precisa ter essa representatividade, né? E eu espero que na próxima legislatura a gente possa ter bons nomes concorrendo e que a gente possa também ter grandes vereadoras aí assumindo ali um mandato
e que possa fazer essa diferença no legislativo. Exatamente. Mas as mulheres também precisam votar nas mulheres, né? Isso. As mulheres precisam votar nas mulheres, né? Porque Verdade. teve muitas vereadoras, né, candidatas esse ano, na eleição passada e infelizmente preferiram votar nos homens, né? Então, Tem isso aí também. Então, é outra coisa a ser trabalhada, né? Exatamente. Então é um trabalho que precisa ser feito, porque não é só mulher votar em mulher, os homens também votar em mulher. Isso aí. Não é? E vice-versa. Agora, isso tem que ter um trabalho, tem que ser pessoas, porque também não é o fato de ser mulher, porque você é mulher, você é obrigado a votar, porque de Isso. repente é alguém que vai para lá que não tem condição Não tem, nenhuma né? Exato. de te representar. Então precisa realmente essas pessoas mostrarem a sua capacidade, né, para que possa conquistar o voto não só da mulher, mas também do homem. Consciência Exatamente. política. Que pode dizer assim, não, eu vou votar ali porque eu sei que é uma pessoa que vai me representar no parlamento. Consciência política. Exatamente. Obrigado, Adailton. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Bom final de Sucesso. semana. Tamo Deixei junto. ele na porta de casa de novo aqui na Vila Operária. Valeu. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau.